Boa tarde a todos. Agradecer o convite do professor Ivan, eterno professor aqui de pós-graduação, lá na Escola Paulista do Direito, o Eduardo, o Ronaldo. A junção dessas três instituições, muito bacana. E já lembrando aqui sobre a parte acadêmica, no próximo dia 8, né, o Ivan está convidado aqui, já convidei ele, teremos um seminário na UB Pinheiros falando sobre proteção patrimonial também. Né? Então vai ter recuperação judicial, autofalência, vamos falar um pouquinho sobre trust, sobre fundação internacional, como formas de proteção patrimonial. Está falhando esse microfone? Estou sentindo que está falhando. Bom, quando veio esse tema de proteção patrimonial, né, em tese, resumindo o título, falei, poxa, o pessoal tinha quase certeza que vocês iam falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Né? Agradecendo também os meus colegas Otaviano e o Dr. Marcelo aqui para os meus companheiros de painel. E pegando um gancho da Daniela, que ela falou, não lembro qual foi o painel, a má informação ou pouca informação que o empresário tem no quesito, além do contrato social, da operacionalidade da empresa dele e de, eventualmente, a constituição de patrimônio na empresa operacional. Né? Ele acha que ele não quer montar uma segunda, terceira, quarta empresa para fazer um planejamento acessório, uma proteção patrimonial. Ele coloca todo o dinheiro que ele arrecada da distribuição de lucro, ele adquire novos patrimônios em nome da própria sociedade. Isso, no eventual falência, você não precisa nem ter o IDPJ. Né? Você não precisa ter a desconsideração da personalidade jurídica. Se a empresa fale, qual é a consequência? A arrecadação de todo o patrimônio da sociedade. A partir do momento que ele começa a entender de que, não que seja obrigado, mas que é salutar ele transferir o patrimônio, adquirir patrimônio numa outra sociedade, muito embora ele até possa fazer parte das duas sociedades, é muito mais interessante ele fazer do que deixar na empresa operacional. Mas, dito isso, vamos mais adiante. Né? Eu quero trazer aqui para vocês, além da desconsideração da personalidade jurídica e a constituição de uma segunda, terceira empresa para aquisição do teu patrimônio, a aquisição de terceiros desse patrimônio das empresas envolvidas. Porque aí você começa a criar um problemão que a gente passou, vocês acabaram passando batido e vão pensar aqui comigo. Nós temos lá no 129 alguns requisitos de ineficácia. Não tem problema. De ofício, o juiz declara. Muito embora eu tenha lá, não lembro qual que é o inciso, a renúncia de herança, que também eu acho absurdo aquilo estar dentro da lei de recuperação judicial, porque você não está falando de direito de família e sucessões, né? Você está falando dentro do aspecto da sociedade, pessoa jurídica. Então, não faz sentido, se eu renunciar ou não à herança, ter contaminação ali. Teria, numa eventual desconsideração da personalidade jurídica, mas é um outro papo. Nós temos ali o 130, mais embaixo, que menciona ali que ele deixa a norma penal em branco, digamos assim, né? Ele coloca eventual conluio entre o falido e um terceiro, como você não tem prazo. Você tem o prazo da revocatória, que são os 3 anos a partir da decretação da falência. Mas, se eu adquirir um patrimônio, um imóvel de uma empresa integrante de um grupo, ao qual naquele momento eu tirei todas as certidões, não tinha nenhum apontamento, ou eventualmente tinha um ou outro apontamento, eu fiz a conta, estou comprando imóvel de R$1 milhão, mas tenho a ponto de R$100 mil, vou colocar no preço, eu adquiro aquele patrimônio. Se vierem me cobrar por eventual fraude de execução, fraude contra credores, eu faço um acordo com o credor e fico com o bem. Eu coloco na margem de erro. Mas, se eventualmente eu compro esse patrimônio, não tem ou tem uma ou outro apontamento, lá na frente, daqui 5, 6 anos, eu tenho uma falência da empresa ao qual eu adquiri esse patrimônio, ou eventualmente uma falência do grupo, de uma empresa do grupo, e eu adquiri esse patrimônio 5, 6, 10 anos antes. Como é que fica a situação desse terceiro de boa-fé? Porque eu não tenho um prazo limitador na lei de recuperação judicial que vai me limitar o prazo.
Eventualmente eu posso cair no Código Civil, artigo 187 ou 178, não lembro, que coloca o prazo de 4 anos. Mas eu fiz uma busca no TJ e vi ali que tem o próprio Fábio Ulloa, ele menciona que tem situações que você pode colocar o prazo, que é o prazo da revocatória e tudo mais. Mas tem algumas situações que você não coloca prazo. É o subjetivo. É subjetivo. Então, eventualmente, eu posso ter adquirido patrimônio 5, 10, 15 anos atrás, vem a empresa, ela tem uma falência decretada, vem o administrador judicial e fala, aquela relação que você fez lá 10, 15 anos atrás foi um conluio entre massa falida, né, agora massa falida, e com um credor. Ah, mas eu paguei o preço, ele me deu um desconto de 10, 20%. Não, mas isso daí é um conluio. Como é que eu resolvo a situação? Eu tenho que ter um limitador de prazo. Se a gente não tiver um limitador de prazo, você vai causar e vem causando inseguranças jurídicas. Fiz uma outra busca e aí acabei encontrando também um parecer do Dr. Marcelo, né, que esse também foge também do regramento, digamos assim, né? Uma empresa faliu, teve a falência decretada, o administrador judicial, não sei se foi o administrador judicial ou se foi um dos credores, solicitaram a desconsideração da personalidade jurídica para atacar o patrimônio, cotas sociais do sócio da empresa falida, que tinha doado cotas sociais de uma empresa para o filho, de uma outra empresa que não teve decretação de falência, uma empresa patrimonial, né, Marcelo, se me falha a memória, teve doação de cotas. Quando que ocorreu a doação de cotas? 4, 8, 12 anos, né, se me falha a memória, do início da ação revocatória. Então, veja, o empresário não consegue nem fazer um planejamento sucessório. Se eu resolvo hoje doar cotas sociais para minha filha, fazer um planejamento sucessório, ou doar o meu patrimônio para terceiro, ou vender o meu patrimônio para terceiro, e lá daqui 10 anos eu tenho uma falência decretada, olha o problema que eu trouxe para quem comprou. Porque o meu problema está resolvido. Eu, como falido, eu recebi o dinheiro, sumi com o dinheiro, investi na empresa, enfim. O meu problema está resolvido. Agora, e o problema de quem comprou? Eu não sei como que a jurisprudência está analisando isso. Fiz uma busca e não achei absolutamente nada de nenhum ponto final desse lapso temporal aqui. É gigantesco para reverter, porque nesse caso específico está indo para o STJ, está no prazo de recurso e tal, teve agravo e tudo mais. Então não sei o que vai acabar acontecendo ali. De toda forma, indo aqui junto com os colegas no IDPJ, a gente tem a mesma situação. Eu adquiro o patrimônio, a empresa não tem problema nenhum, lá na frente ela tem uma falência, nós como advogados assessoramos o nosso cliente, ó, pode comprar, está em nome da pessoa física, qual que é a regra? A regra é que o patrimônio da empresa seja responsabilizado pelo passivo da empresa. A exceção é a desconsideração da personalidade jurídica. Então fica tranquilo, pode comprar o patrimônio, não tem problema algum, paga o preço, faz a transação, dá 10 anos a empresa quebra e demora mais 5, por exemplo, para ter o IDPJ. E retorna. Olha o problema que gera também. Se a gente não colocar um limitador de prazo. Você vai falar, o terceiro é de boa fé. Sim, mas aí vamos cair naquela subjetividade de novo. Tive um desconto de 10%, 20%. É um conluio entre devedor e o terceiro de boa fé? O simples fato do vendedor dar um desconto de 10%, 20%, 30%, o que seja, transforma essa negociação em conluio? O credor vai bater nisso. Existe um conluio. Ninguém vende um apartamento, um imóvel, uma fábrica, enfim, o que for, por 30% do valor. Sim, existe. Como é que você resolve? E aí a gente acaba caindo na subjetividade. Se nós começarmos a ter esse tipo de decisão, né, não queria fazer uma analogia aqui, né, mas vamos acabar caindo na vara trabalhista. Né, porque ali, IDPJ, que o Dr. Marcelo falou, basta o mero inadimplemento, já desconsidera a personalidade jurídica. Se a gente cair nessa seara, nós vamos ter problemas.
Se a gente começar a dar tudo para o credor, nós vamos ter problemas. Ninguém vai, mas na verdade já está difícil negociar. Você comprar o imóvel de uma empresa já é difícil. Você fazer negociação com uma empresa já é difícil. Você imagina, o sócio também já é difícil. Muito embora tenha 5 reclamações trabalhistas, mas ela é saudável, ela está pagando, ela está honrando os compromissos. De uma hora para outra ela pode quebrar, tudo bem. Mas naquele momento ela era solvente. Eu comprei um imóvel, paguei R$1 milhão, depositei R$1 milhão na conta da empresa. Agora, o que o camarada fez com o dinheiro? Eu não tenho responsabilidade alguma. Eu sou totalmente terceiro de boa fé. Estourando o meu prazo aqui, agradeço Eduardo, Ivan, Otaviano, Dr. Marcelo. Obrigado pela presença de vocês. Convido vocês para irem no nosso seminário dia 8 de 10 de outubro, seminário sobre proteção patrimonial. Bacana? Obrigado a todos novamente.